Olá, eu sou Fabiana Godoy, criadora do Ninho Musical, da Casa do Ninho e do programa Educar através da Música. O que eu vou te contar serve para qualquer educador, para qualquer pessoa que tem contato com as crianças em qualquer situação. É essencial e simples. Nada, absolutamente nada do que eu vou te contar, que eu vou te falar, você não vai conseguir. Basta apenas querer, trazer para a consciência, que é esse o meu papel no momento, e sim, transformar a sua vida e das suas crianças. Eu peço que preste muita atenção nesses 6 pilares do educar através da música. Então, o primeiro pilar que eu vou te contar é o ambiente. O ambiente é o espaço e nós adultos também fazemos parte desse espaço, desse ambiente, assim como a natureza, os brinquedos, os colegas, os familiares, o irmãozinho, enfim. Todo esse lugar que os pequenos vão se desenvolver e principalmente o adulto ou os adultos de referência da criança fazem toda a diferença no desenvolvimento dela agora, amanhã e sempre. Impossível a gente negligenciar, ignorar isso. Que ambiente é esse que vamos proporcionar para as crianças? Que adultos são esses que vão servir de exemplos para que as crianças se desenvolvam da melhor forma possível? Será que esses adultos são íntegros? Têm caráter? São educadores gentis? Como sabemos, as crianças aprendem por imitação. Tem os neurônios espelhos que atuam em plena atividade no cérebro da criança e que faz com que ela seja capaz de observar, captar, absorver, processar e atuar. Saiba da importância, isso vai repercutir para o resto da vida dela, na sua maneira de atuar no mundo, no seu autoconhecimento, na sua autoestima, na sua criatividade, no seu desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento emocional, psíquico, enfim, sim. Tudo está interligado. Estamos falando da criança como um todo, como um ser completo e inteiro. E a chave disso tudo é o adulto, gente, não tem outra saída. Por isso, é de extrema importância que nós adultos façamos a pergunta: o que precisamos preparar, transformar, cultivar em nós para nutrirmos a alma da criança? As crianças aprendem com a gente, mesmo sem a gente perceber. Elas estão lá, elas estão aprendendo. Por exemplo, se você quiser que ela coma com a boca fechada, você precisa comer com a boca fechada. Se você quiser que ela não grite, que ela fale baixo, você precisa não gritar, saber falar baixo. Quer que ela se encante pela leitura, você precisa se interessar pelos livros, contar histórias. Quer que ela respeite as pessoas, você precisa respeitá-la. Quer que ela seja um ser musical, que se aproprie da música, dos inúmeros benefícios que a música tem? Então, ela precisa crescer num ambiente musical. Por exemplo, quer que ela cresça organizada? Mantenha o ambiente organizado. E por aí vai. Para ilustrar aqui alguns vídeos que eu achei bem interessantes. Lacan usou o estágio do espelho como a base fundadora da psicologia lacaniana. Ele quer dizer que as pessoas tentam construir o lugar delas no mundo a partir das imagens dos outros, as coisas que nos rodeiam. Aí temos também o Freud, que também nos inspira. Olhe para dentro, para suas profundezas, aprenda primeiro a se conhecer. Assim também o grande Platão. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. As crianças vão aprender por imitação do que você faz, do que você é. E não
do que você fala, entendeu? A criança não entende o que a gente fala. Enfim, ela vai sentir o que você canta. É por isso que a música comunica. É claro que precisamos também conversar com ela para que ela aprenda a falar, mas devemos descrever o que está acontecendo no momento e não explicar o que ela ainda não dá conta, por conta do próprio desenvolvimento infantil. Não consegue acompanhar racionalmente, como eu expliquei na primeira aula. Aí entram as canções, que também contribuem muito para esse momento de descrição, né? Para melhor desenvolvimento, é a vivência, é música e movimento livre. Por exemplo, a música de guardar os brinquedos, de lavar as mãos, escovar os dentes, chororô. Acontece algo ou precisa que aconteça algo, a gente canta. Cantando, a gente potencializa, a gente tranquiliza. Esta fralda já está suja, precisamos trocar. É gostoso ficar limpinha, bem cheirosa pra brincar. É gostoso ficar limpinha, bem cheirosa para ninar. Praça calma, chorar calma, lava a alma. Esse chororô já vai passar. Pode chorar, praça calma, chorar calma, lava a alma. Esse chororô já vai passar. Pode chorar pra se acalmar. Por exemplo, uma canção para apresentar um instrumento, canções para brincar, né, para se conectar com a criança. Palmas, os dedos vão brincar. Palmas, palmas, os dedos vão brincar. E se escondem brincando, vão dançar. E se escondem brincando, vão dançar. O neném está fora do bambolê. O neném está dentro do bambolê. Balança, 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 mas não cai. O barquinho vai passear. Leva o neném pro meio do mar. O barquinho vai passear. Leva o neném pro meio do mar. Tem uma coisa muito interessante que você precisa saber sobre esse ambiente físico. É o seguinte, o espaço onde a criança cresce pode proporcionar a vivência do limite, que é tão necessário para a criança. Se tudo, por exemplo, está contido adequadamente, limpo, organizado, se cada brinquedo tem o seu lugar, se cada material tem lá a sua cestinha, a sua casinha, a criança sente. A criança sente que ela também tem o seu lugar e se contenta e se tranquiliza. E dessa forma, as crianças se tornam seres mais sociáveis, mais organizados, se sentem mais tranquilos. Lembra que nesse ambiente precisamos apresentar um mundo, mas precisamos apresentar um mundo que seja bom, que seja belo e verdadeiro. Para que a criança tenha vontade de crescer, desejo de crescer, de se desenvolver nesse mundão. O próximo pilar para se conectar com as crianças que eu quero falar agora é a observação, que é também mais um pilar fundamental e importante.
Seguinte, quando o educador olha, vê, observa uma criança, ele se interessa por ela. Se interessar profundamente é a raiz maior do amor. Reconhecer a criança como sujeito é estar com o olhar atento, presente, com a escuta ativa, para tentar detectar, sentir, nossa, o quanto a criança é capaz, o quanto ela pode nos ensinar, o quanto eu tenho que aprender com ela. Uma das revoluções propostas por Lacan em relação ao pensamento freudiano é que no inconsciente, em vez de ser encarado como uma coisa fora do comum, algo que ninguém sabe o que é, onde fica, como se explica, etc., o inconsciente podia ser explicado através da forma como nos comunicamos. O que será que essa criança está me contando no seu brincar, nos seus gestos, no seu olhar? O que há de mais sutil? Como que eu posso ir ao encontro dessa alma infantil, ao encontro dessa criança? Como que eu posso contribuir, cooperar, colaborar para que a criança cresça da forma mais plena possível? Sim, é nós que vamos ao encontro da essência da criança. O que será que essa criança precisa de mim? E a gente conquista isso com muita observação. Precisamos ouvir até mesmo o que não nos dizem. Quando a gente observa de forma presente, a gente não intervém, a gente não interfere, a gente não atrapalha, a gente não quebra a criatividade da criança, a gente não enfraquece esse ser. A gente observa e, se for necessário alguma atuação, a partir da nossa observação, a gente colabora, a gente coopera. É entender, sabe, todos os sinais da criança, é se interessar por ela e fazer com que ela sinta e veja mesmo o seu profundo interesse. Atenção, a criança vai se interessar a partir do interesse do adulto por ela. A partir desse interesse do adulto, o bebê, a criança, vai reagir e vai interagir. Por quê? Porque ele quer retribuir essa troca. Próximo pilar, também importantíssimo, é a amorosidade. Aquele a quem o amor toca não anda na escuridão. Platão. Quando eu falo de amorosidade, é no acolhimento, nas palavras, nos gestos, no olho, na delicadeza, na forma com que a gente se relaciona com a criança. Afeto. A criança é um ser sagrado, gente, e precisa ser respeitada. Assim como respeitamos os santos, as divindades, enfim, independentemente da religião. Precisa ser respeitada no seu desenvolvimento, precisa ser acolhida com aquilo que ela ainda não dá conta sozinha, precisa ser atendida, receber afeto independentemente da situação, do momento da relação. Sabe, precisamos ter empatia com esse ser que ainda não dá conta das emoções, das responsabilidades, do seu próprio corpo. Este ser está em construção, não são mini adultos. A gente não pode atuar com as crianças da mesma forma que a gente conversa, que a gente dialoga, que a gente discute com o adulto. Lembra que somos exemplos. E se não queremos criar um mundo violento com pessoas violentas, precisamos cuidar dos nossos gestos, das nossas atitudes. Para a criança amar, ela precisa se sentir amada. Não basta falar que a gente ama, ela precisa sentir esse amor. E esse amor ela vai sentir no dia a dia. Por exemplo, para a criança te respeitar, ela precisa se sentir respeitada. Não adianta exigir respeito. Estamos falando de limites também, gente. Se você respeitar a criança, ela vai te respeitar. Por exemplo, eu vejo muitos adultos que pegam a criança no colo sem avisar que vão pegar, sabe? Que pegam e chegam perto da criança e já vão pegando. Imagina se alguém vem e te pega no colo sem você estar sabendo. Você vai gostar? Claro que não. A gente se prepara para isso, prepara o nosso corpo. É diferente. Sabe, por que os pequenos a gente faz isso, a gente sai carregando sem falar, sem comunicar? Isso é uma super falta de respeito. Tirar o brinquedo da mão da criança também sem pedir, gente. E depois ela faz isso com um amigo e a gente acha ruim.
sabe? Então, essa delicadeza, é essa amorosidade que eu tô falando, né? Como é que são essas palavras? Quando a gente canta, por exemplo, a gente preenche de amor o ambiente e a criança sente. As palavras não importam, o que importa mais é como você diz as palavras, né? Será que essas palavras estão cheias de afeto? Sim, porque existem muitas formas de se dizer algo. Sim, são detalhes simples, mas que fazem toda a diferença. O fato é que nascemos para nos relacionarmos e isso permanece a vida toda. Sim, estamos também falando de vínculo, de conexão. Se a criança não se sente amada, acolhida, segura com um adulto de referência, se não tem vínculo estabelecido, é extremamente prejudicial. Ela vai crescer estressada, vai crescer com medo, vai crescer insegura, não vai se abrir para o mundo para aprender da melhor forma possível. Nessa fase em que são pequenos que ocorrem as conexões nervosas, as sinapses, esses hormônios do estresse lesam os neurônios, diminuem as sinapses, marca no cérebro da criança essa experiência negativa para o resto da vida. É muito difícil reverter, sabe? Mau rendimento escolar, agressividade, violência, crueldade, agitação, medo, sérias consequências. As raízes da violência, essa crueldade do nosso mundo tem a ver com isso que ocorre na infância. Falta de afeto, falta de amorosidade, falta de tato, de delicadeza com as crianças. A criança vai ter dificuldade para se relacionar, para viver em sociedade, se você não se relaciona com a criança de uma forma saudável. Portanto, se você é educadora, professora, enfim, trabalha com crianças e não ama as crianças, mude de profissão. Você está em lugar errado. Se você é mãe, pai e age com violência, reveja as suas condutas. Porque depois, gente, o prejuízo, com certeza, será muito maior. Para você, para a criança e para a sociedade. Qualidade nas relações é determinante na vida de um ser. E amar não é ser permissivo demais, né? Não é não ter regras e combinados. Às vezes as pessoas confundem, sabe? Ou são autoritários demais, agem com violência com as crianças, ou são, sabe? Pode fazer qualquer coisa, em qualquer horário, enfim. Por isso, esse pilar que eu vou falar agora também é muito importante para você se conectar com as crianças, que é a firmeza. Sim, existem regras e o mundo é cheio delas. Para vivermos bem em sociedade, precisamos seguir algumas regras, não é mesmo? Ser firme é ter regras claras e arcar com elas. Isso vai gerar na criança confiança, limite, vai ajudar a criança a saber quem ela é e quem você é. Sabe? Que vocês sim são diferentes. Você vai ajudar a criança a se perceber, a se conhecer, a saber quem é ela, quem é o outro, quem é o mundo. Ela se percebendo, vai perceber o outro. Ela vai perceber que o desejo dela é diferente do seu e que tá tudo certo, tudo claro, com gentileza, com clareza e firmeza, por amor a ela. Aí você me pergunta, precisa explicar para a criança? Aí eu falo, precisa. Aí a criança pergunta, mas por que você não quer? Aí você simplesmente explica, porque eu não quero, porque eu te amo. E ponto. É ser firme, é ser claro, é não ficar enchendo de linguiça para não confundir ainda mais esse ser. O Winnicott diz, o desejo é acima da lei. Eu não quero que mexa aqui e ponto. Sabe? E ponto. Se fica dando muita explicação, vai confundir ainda mais. Lembra? A criança não pensa com raciocínio lógico que nem a gente. Ela vai desenvolvendo ao longo da primeira infância, do 0 aos 7 anos. Então, muita explicação é abstrato demais para ela. Quanto menos explicação, mais ela vai te agradecer. Sabe, o desejo do adulto não é autoritário. Eu não tô sendo autoritário, eu só tô dizendo que eu não quero. Ai, mãe, eu quero ficar assistindo o filminho agora há mais tempo, porque tá acabando. Aí você tem as regras, você tem os combinados com as crianças, aí você simplesmente fala, não, a gente combinou e eu não quero.
sabe? Subtexto, eu não quero fugir desse combinado, né? Eu não quero fugir das regras. E a criança precisa saber desse monte de explicação? Não. Então, autoritário, o que é ser autoritário? Autoritário é assim, chegar, desligar a televisão na cara da criança, vai pro banho se não apanha, sabe? Ou pegar e ir puxando a criança, sabe? Enfim, ser firme, colocar limites, regras com amorosidade não é ser autoritário. É amar e contribuir em prol do desenvolvimento, da saúde, da tranquilidade das crianças. Limite vai gerar frustração. Tudo bem, você acolhe. É difícil mesmo a gente se frustrar, mas tá tudo bem. Quando a criança se frustra, ela aprende a ser forte, a dar a volta por cima. Ao contrário, estamos enfraquecendo a criança. E se precisamos que ela dê conta de um mundo que a gente nem sabe como vai ser, ela precisa ser forte. Queremos sim crianças fortes, seguras e confiantes. Não deu certo aqui? Tudo bem, eu vou seguir por ali. Agora, se você faz a vontade da criança, tudo, gente, enfraquece. Sabe, isso é saúde mental. Só precisamos saber agora quais são essas regras. Tudo com coerência entre os adultos que estão com ela, sabe? Combinados, clareza, firmeza. A criança precisa de um porto seguro para saber que pode confiar, sabe? Para ficar tranquila e crescer, se desenvolver da melhor forma possível. Muitas vezes as crianças se jogam no chão porque ela está pedindo: mãe, pai, pelo amor de Deus, me coloque um limite, me ajude, eu não estou sabendo lidar com tudo isso. Eu preciso dessas bordas, eu preciso dessa proteção, eu preciso dessa moldura para eu me desenvolver, sabe? Muitas vezes é desespero, essa criança está gritando. E nós estamos lá fazendo tudo o que elas querem. Para se conectar com as crianças da sua forma mais potente, você precisa também ter repertório. Sim, conteúdo, conhecimento, se aprofundar nas questões da infância para se firmar cada vez mais. Se caso isso tenha acontecido com você até agora, não é culpa sua. Não se sinta mesmo culpado, porque às vezes, mesmo quem é educador profissional ou não, pode não ter tido acesso a todas essas informações que você está tendo agora. Principalmente falando de repertório, de música. Nossa, até por isso que lá atrás eu comecei a compor, porque não achava o que estava querendo no momento, precisando no momento, o que as minhas crianças estavam precisando no momento. Eu demorei anos estudando, observando, pesquisando, praticando, mergulhando nesse universo. E não foi rápido, não foi fácil, nem simples e nem barato. Então, mas agora eu tô te passando tudo bem mastigadinho e te falo, estou ainda aprendendo a cada dia, aprendendo com as crianças, aprendendo com a vida, aprendendo com a troca com os meus alunos. Formação constante. Então, eu quero falar para vocês sobre a simplicidade das músicas que a Fabi ensina, né? Tanto para cantar quanto para tocar. As músicas são práticas, né? Porque a gente pode aplicar no dia a dia, desde o momento que a criança acorda até o momento de dormir. Então, assim, é algo muito enriquecedor para a vida de qualquer mãe e também para a vida de qualquer educador musical. Tive muita dificuldade até conhecer a Fabi, que me indicou várias canções dela, de sua própria autoria, que trabalha diversos temas, rotina, brincadeiras musicais, que tem agregado muito na minha vida profissional. Que você possa se conectar verdadeiramente com as crianças, precisamos falar a linguagem delas, com o poder que a música tem. Tá tudo junto, gente, tudo junto, misturado e organizado. Não dá para educar só tendo música. Ah, não, eu já tenho aqui um monte de música, então eu vou educar com as músicas. Não é isso, a proposta não é essa, tá? Não dá para educar sem se conectar, sem falar a linguagem das crianças. Não dá para pensar só em educação e tirar
A música da jogada, a música faz parte do universo infantil, a música é inata, sabe? A música já vem, a gente não pode roubar a música da vida das crianças. E a música, sim, conecta, fala a linguagem das crianças. Tudo, né? Você consegue observar que tudo se completa. É educar através da música. Precisamos sim olhar para as crianças, independentemente da sua área de atuação com ela. Precisamos olhar para a criança como um ser íntegro, inteiro. É isso que transforma, não é uma coisa ou outra. A música fala a linguagem das crianças, para brincar, para amar, para ser firme, para acolher, pedir, conduzir, marcar, fazer as transições na rotina, para falar das emoções, para acalmar, para concentrar, para estimular. Enfim, a música é um alimento. Assim como a alimentação atua no nosso físico, a música é um alimento, mas é um alimento para nossa alma. Por isso precisamos cuidar desse alimento também, desse alimento musical. Essas canções precisam ter o objetivo do que você precisa no momento. As canções precisam ser próximas do universo infantil para se conectar. Precisam ser simples e agradáveis para aproximar. Sou a tartaruga, de manhã acordo, de noite me deito, eu tenho onde morar. Vai passar a bola para a pérola, Antonella vai passar a bola para a pérola. Bola, bola que pula e rola. Muito bom! Vou voar, feliz, alegre, vou viajar. Eu sou um avião, no alto pareço pequeno, mas no chão eu sou grandão. Outro pilar de extrema importância é a liberdade. Gente, ai, como é bom, né? Como é bom ser livre, para que a criança possa realizar a sua principal tarefa, que é o brincar. Mas é o brincar livre, é ela explorar, ela imaginar, ela representar, ela descobrir, ela pesquisar, ela aprender. A criança precisa ter liberdade. Ninguém conhece a potência natural dessa criança. Ninguém. A gente desconhece, mas o quanto que é importante a gente proporcionar esse tempo, esse espaço, observar com muito amor, com muito carinho e proporcionar a essas crianças a liberdade, para que ela sim se descubra e se conheça na sua maior, na sua melhor potência. Para que ela veio nesse mundo? E o que vai possibilitar tudo isso com esses pilares é esse brincar, que sim, brincar é o principal trabalho das crianças. Dessa forma, que pode parecer às vezes tão complicado, mas é tão simples. É o primeiro passo que você já pode dar para se conectar ainda mais com as crianças. Para quê? Para um dia a dia tranquilo, prazeroso, para que as crianças cresçam fortes, plenas e confiantes, para que as crianças possam encontrar o próprio caminho da vida com leveza, tá? Precisamos preparar as crianças para a vida que não sabemos como será.